O Histórias Reais hoje está incrível. Eu trago a história da Denise, um presente que chegou para mim através de uma pessoa muito especial, que é a Ana Maria. Ana Marília é uma cliente e faz parte da família também. Me apresentou a Denise, né, que se Isso. tornou minha cliente e num quadro que Deus colocou no meu coração, sendo cliente da minha cliente, eu tive o primeiro contato com a Denise, né, Denise? Isso. E foi muito gostoso. E quando a Denise me contou a história dela, eu falei, gente, mais pessoas, como eu fui tocada naquele momento, eu falei, gente, mais pessoas precisam conhecer a história da Denise. Amiga, obrigada pelo seu sim. Eu falo sempre assim, o seu sim ecoa na eternidade. Eu queria que você se apresentasse para todas essas mulheres vitoriosas que vão estar te assistindo. Eu sou a Denise França, tenho 36 anos, 20 anos de carreira trabalhando no mundo das unhas, a braba das unhas, como me colocaram, né? E é uma realidade, porque eu ganhei esse apelido desde criança, desde a infância, e aí ele veio para o profissionalismo por ser muito exigente. Então, esse apelido acabou pegando, e aí ficou a braba das unhas. É pela qualidade que você tenta trazer para suas clientes que veio esse. Isso. É mais pelo profissionalismo, né? Exigência, tanto com a cliente, com o horário, com o meu trabalho, exigente até comigo mesma. E aí acabou ficando esse apelido e pegou. E hoje faz parte, né, de mim. Falou Denise, já fala Braba, falou Braba, já é Denise. E pegou realmente. E eu achei divertido e ficou. Amiga, me conta um pouco como que começou toda essa história, porque nem sempre foi tão lindo como está sendo, né? Então eu Não. queria que você fizesse assim uma retrospectiva da sua jornada, né? De tudo que Deus fez, de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Eu queria que você me contasse como tudo começou e onde você se descobriu nesse universo das unhas. Eu comecei a fazer unha, na verdade, aos 12 anos. Eu aprendi a fazer unha para fazer a minha e a da minha mãe, porque a gente não tinha condição financeira para pagar. E nisso, as amigas da minha mãe começou a ver e eu comecei a fazer das amigas da minha mãe. Então, foi por muito tempo, por um grande período, foi um vai e volta entre algum emprego e voltar a fazer unha. Algum emprego e voltar a fazer unha. Sempre voltava para a unha. Aí, quando foi um dia, um pastor meu, pastor Paulo, falou para mim: minha filha, escolhe o que você quer ser. Escolhe e firma, e seja a melhor. E aí, quando ele me falou isso, foi um desperta, né, para mim. Eu falei, eu amo fazer unha, então eu vou firmar nisso aqui e eu quero ser a melhor no que eu vou fazer. E aí, eu firmei nisso, Você começou com aquelas unhas normais, porque antes unha não, normal, que unha não normal. tinha. Então você fazia e você fazia os atendimentos Isso. na sua própria Na casa. minha própria casa, eu fazia pé e mão na garagem, não tinha espaço. E Isso você com 12 anos. não, isso já tinha um tempo passado, já tinha isso já acho que nos 22 já entre os 12 e os Entre os vinte e 12, você ficava dois naquelas idas e arruma vindas. emprego, volta a fazer unha, arruma emprego, volta a fazer unha. Por quê? Porque o mundo da manicure em si, as pessoas têm a mania de colocar como um quebra-galho. Né? As pessoas têm essa mania de colocar como um quebra-galho. Ah, E no início realmente foi um quebra-galho. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui me apaixonando cada vez mais e vendo que realmente era isso que eu queria fazer. que era a sua paixão. Isso. Aí eu decidi firmar nisso. E quando eu comecei a trabalhar com alongamento, foi porque as minhas clientes começaram a vir para mim fazer a unha com alongamento nas unhas. E aí eu não fazia alongamento. E eu, como uma pessoa muito ciumenta das minhas clientes, e eu achei feio também, né? Assim, não era uma Isso foi em que técnica ano, mais ou muito. menos? Eu acho que em 2013,
2013, mais ou menos. Eu não conhecia exatamente ainda a técnica de fibra de vidro, foi assim que ela começou a chegar para a gente, né? E aí, quando eu conheci a técnica, eu me apaixonei e fui procurar o curso e me profissionalizar e treinei muito mesmo, muito. Quando eu comecei, eu não tinha absolutamente nada, só o dinheiro para o curso. Uhum. E eu sempre tive muito apoio da minha família, eu nunca tive esse problema de falar que minhas amigas não me apoiou, minha família não me apoiou, muito pelo contrário, as minhas amigas me apoiaram, minhas cunhadas me apoiaram, minha família, todo Porque mundo. geralmente a maioria dos empreendedores, né, Denise, reclama assim, nossa, Não tem apoio. eu não tenho apoio. O Não. fulano vai lá, faz a unha com a outra Isso, pessoa, mas não faz comigo. não E é tive. uma coisa tão interessante, porque Deus ministra muito no meu coração em relação a isso. Abençoar aqueles que me abençoam, Isso. porque é igual, por isso que foi feito o quadro, né? Aham. Sendo cliente da minha cliente, justamente por esse universo e a gente escutar tantas Isso é queixas. muito importante, né? É uma coisa que ajuda muito a gente a não Incentiva, né? desistir, isso incentiva, né? Aquele apoio que as pessoas têm pela gente é muito importante. Meu esposo mesmo, por várias vezes eu tentei desistir, falei, eu não vou mexer mais com isso, eu não dou conta. Quando alguma coisa dava errado, ele falava, você vai dar conta, você vai conseguir. As outras conseguem, você também vai conseguir, não vai desistir. Eu lembro quando você falou para mim da primeira mesa que você teve para fazer as unhas, Sim, a né? primeira mesa. A minha primeira mesa foi o seguinte, eu não tinha, né, local para trabalhar, como eu já falei, era na minha garagem, e o Você já estava alongamento, casada nessa época? já, eu casei com 16 anos. Nossa, uma menina. Uma criança, adolescente, né, muita loucura, mas, enfim, já são 19 anos, né, graças a Deus deu Graças a certo. Deus por isso. E, como eu estava dizendo, a gente precisa, para iniciar no alongamento, de um local diferente do pé e mão, né? Porque a gente necessita da mesa. E aí eu não tinha. E o meu pai achou só a base de uma cadeira escolar. Essas de que fica na sala de aula mesmo, que tem a Aham. cadeira e a mesinha. Então era só o ferro. E aí eu lembro como se fosse hoje, meu esposo e meu pai, lá os dois, pegou uma tábua, é, encapou e grampeou com uma toalha bem branquinha mesmo, pôs o plástico por cima, né? Plastificou por cima daquela toalha para ficar Aham. branquinho, né? Porque o branquinho faz aquela higiene, né? Assim, e grampeou essa tábua e pôs em cima da Isso foi ideia mesinha. deles mesmo, De todo mundo junto. da família inteira. Loucura! Vai todo mundo nas minhas ideias, e aí eu dei a ideia e eles fizeram. Executaram. Executaram a ideia lá e fizeram essa mesinha. E eu comecei a fazer alongamento nessa mesinha. Os primeiros materiais eu comprei com o cartão do meu pai, parcelei o cartão dele sem nem ter dinheiro para pagar, né? Na minha cabeça eu ia fazer as unhas e ia Ia pagar pagar o a cartão. fatura do cartão. E realmente foi assim que aconteceu, né? E, enfim, era duas cadeiras da minha mesa da cozinha, essa mesinha, e nessa mesinha eu tenho cliente até hoje dessa mesinha. São mais de 8 anos, até hoje eu tenho cliente que começou ali naquela mesinha na garagem, com goteira, quando chovia tinha que mudar a mesinha de lugar. Tinha que tirar ela, tava aqui, aí começava a chover, goteirava, mudava de lugar. De repente, uma goteira na onde que tava, mudava de lugar de novo. Mas nada impedia de sair de lá com as unhas Com as unhas bonitas lindas. e sempre voltando amigas da igreja, de infância. Muita gente mesmo, muito apoio, graças a Deus. Esse apoio eu sempre tive. Denise, e assim, quais foram os maiores desafios assim que você teve ao longo da carreira? Porque assim, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu pensei em desistir, eu pensei em retroceder, Uhum. eu não tô tendo forças para continuar. Os embates estão grandes, as lutas estão grandes. Esse mês foi horrível porque tem aquele mês que pega a gente pelas Isso. pernas, Uhum. né? E aí, só que as contas não param, Não para. as contas não param. Você, nessa caminhada desses 20 anos, foram muitas vezes que você pensou em desistir?
Assim, praticamente, na verdade, não foram muitas vezes. Algumas vezes foi mais pelo fato de acertar um produto bom. Porque no curso que eu fiz, ele era um curso que ele foi pago, mas ele já era para como se fosse um marketing, para colocar a gente, quem fez o curso usando um produto específico. E aí nessa eu me dei mal, porque aquele produto específico que eu fui ensinada naquele curso não era bom. E aí, E como você descobriu que ele não era um produto bom? Foi na prática na do dia a dia? prática, ele queimava muito. Algumas clientes minhas vão até lembrar, porque era Ele muito queimava a engraçado. pele? Queimava a unha, ele esquentava muito quando punha. Dentro da cabine, tinha gente que até levantava da cadeira de tanto que queimava, de tanto que queimava. Quem começa a fazer alongamento agora não imagina o que as outras passou antigamente com esse sofrimento de queimar, mas era queimar mesmo. Era como se elas fossem uma cobaia. Isso, levantava da cadeira e soprava o negócio queimando mesmo. Então eu sofri muito nessa questão, porque eu não gostava e eu não tinha conhecimento de outros produtos. No entanto, eu vou até te interromper, há muito tempo atrás, né, eu não fazia o alongamento, porque tinha amigas muito próximas que faziam e falavam, olha, quando você tira o alongamento, a sua unha fica igual um papel. Então, para você conseguir trazer a sua unha o que ela era, é um processo gigantesco. Então, não faça. Isso, a melhora da técnica, né, com o passar dos anos, a gente vai aprimorando, né, a aprendizagem, as técnicas, os produtos, e aí nisso vai melhorando até chegar a esse ponto agora. Muitas clientes por conta desse produto? Da questão de queimar, sim. Não era qualquer pessoa que aguentava. Parecia que você pingava uma vela em cima do dedo. Era muita força de vontade para ficar com a unha bonita. E aí você foi e aperfeiçoou. Aí, graças a Deus, na época, teve o lançamento de um produto, né, que é uma linha que hoje eu não trabalho mais com ela, mas que fez parte, assim, da minha história. Eu trabalhei muito tempo com ela e depois, quando a gente entra, né, realmente, assim, no conhecimento mesmo sobre os produtos, a gente vai sempre buscando o melhor, né? Então, sempre que há algum lançamento de algum produto que eu vejo que vai trazer mais conforto, que vai agregar, que a técnica vai melhorar por causa dele, eu sempre procuro comprar, testar, ver se é aquilo mesmo. Quando eu vejo que vale a pena, eu passo para ele. E trabalhar, né, Denise, com produto de qualidade faz toda a diferença. Sempre produto registrado, aprovado pela Anvisa, né, que tem um custo maior, mas o retorno também é maior, porque a gente tem que pensar nisso. Não adianta comprar o mais barato e aí a cliente vem e ela não volta mais. Então eu prefiro sempre trabalhar com os melhores, porque a cliente vai e ela volta com mais alguém, sempre trazendo mais alguém. Por que indica igual hoje? Hoje eu estou aqui sendo sua cliente, né? Me tornei cliente, a minha filha se tornou cliente, justamente pelos produtos de qualidade que você trabalha. Então, assim, e através da Ana Marília eu cheguei até você. Isso. Né? Isso. E aí, nessa época que eu estava, assim, nesse nível, né, ainda de conhecer produtos melhores e tal, quando eu conheci e passei a trabalhar com produtos melhores, que a clientela começou a crescer, eu tive até que abandonar o pé em mão, né, a manicure tradicional, porque eu vi que o retorno do alongamento seria melhor para mim. Na época eu lembro que eu orava e pedia para Deus 25 clientes fixos. Eu sonhava, falava para o meu esposo, meu bem, já imaginou quando eu tiver 25 clientes fixa? Eu imaginava assim, eu ficava sonhando em ter 25 clientes fixas. Chega a ser engraçado, né? Assim, Deus é maravilhoso e o profissionalismo, você ter firmeza naquilo ali que você está fazendo, né? Ser constante. Eu falo que isso aqui é constância. Alongamento é constância. E não adianta fazer o curso hoje e achar que depois da manhã já vai estar com a agenda lotada, cheia, que não vai, não adianta. Entre esse período
de eu sonhar com 25 clientes e eu ter 25 clientes foi na média de 1 ano, mais ou menos. E daí para frente só foi deslanchando, né? Mas para quem E foi sonhava um com plantio, 25, né? isso. Quem sonhava com 25, hoje eu tenho 75. E 75 porque eu coloquei ali essa meta, né? E Uhum. hoje, quem vê assim, a gente, né, num espaço assim, a Rai, Deus me apresentou a Rai, né? E Inclusive, outra coisa, através de porque você. eu te conheci, você estava passando por um tsunami. A gente pode abrir aqui? Pode, pode. Porque quando eu estive lá sendo cliente da minha cliente, você estava enfrentando assim um tsunami de coisas ao mesmo Tsunami. tempo, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas pensam assim, ó, tá fácil, agora ela já tem 75 clientes, eu tô aqui, eu tô começando, eu já tô pensando em desistir. Só que entre o plantar, o regar, o cultivar para o colher, Isso. existe assim grandes passos. E você se sente que naquele momento você estava acomodada Eu estava, eu acho que no lugar onde eu deveria estar. naquele momento? Naquele momento, eu estive sempre aonde Deus Quis. quis que eu estivesse. E aí, no momento que Ele quis que eu saísse daquele lugar, Ele começou a mover, né, tudo em volta para poder eu sair daquele lugar onde eu estava, porque já estava no No momento, tempo. no tempo certo de eu sair daquele lugar, né? Porque eu trabalhei esses anos todos que eu trabalhei, sempre foi na minha casa, um cômodo separado, sempre, mas sempre na minha casa, para cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, estar sempre por perto. Hoje já quase fazendo 18 anos, daqui 2 meses, o mês que vem faz 14, então já está mais, vamos dizer, mais fácil, né? Aham. Mas eles são assim bem desenvolvidos, eles se cuidam muito sozinhos. Na verdade, eles hoje cuidam de mim, né? Eu ter saído de casa, eu acho que eu tô sentindo mais falta do que eles, Do né? que... Porque eles que cuidavam de mim. Me fala um pouquinho, Denise, desse processo. Você é grata? Porque assim, hoje eu vejo muitas empreendedoras que conversam comigo e diz, né, Gi, é muito difícil quando você trabalha em casa e você Uhum. é dona de casa, porque existe um desafio. Isso. Você manter toda a organização da casa, filhos Uhum. tudo ok, e ainda trabalhar, porque você tem que colocar na sua cabeça que aqui é meu ganha-pão. Isso. Então eu não posso me distrair. Me fala um Uhum. pouquinho desse desafio, porque tem muitas mulheres hoje passando por esse desafio. É um desafio muito grande, mas é uma coisa que a gente, quando chega, por exemplo, agora, aonde eu saí de casa pela primeira vez, né, montei aqui o espaço, é a primeira vez que eu trabalho exatamente fora de casa, quando eu olho para trás, eu só tenho gratidão e nenhum pingo de arrependimento Porque os sobre. meninos, você viu de perto os meninos Eu vi de crescer. perto o tempo todo, né? Eu vi de perto, não deixei com ninguém. Não tenho nada contra, mas foi uma escolha minha, né? Uhum. Eu precisava trabalhar, eu precisava ajudar o meu esposo, eu precisava ir em busca dos meus sonhos, mas eu não queria abrir mão de estar perto dos meus filhos. E aí foi nessa decisão que eu coloquei no meu coração, né? E sempre pedi para Deus para que desse certo, e foi uma coisa que deu muito certo. É fácil? Não. Sempre vai ter os pós e E os os contras, contras. né? É um pouco mais pesado, porque aí você se preocupa com o que está acontecendo lá dentro, com o que você tem que fazer aqui, e assim a sua vida fica um pouco aberta demais, né? Com a passagem, né, de gente ali o tempo todo, E são várias pessoas, são então assim, várias e pessoas. pessoas são energias. Isso, pessoas sem São energias. energia, Exatamente, eu sempre tive muito cuidado com isso também, porque o ambiente, tudo. porque você Porque abre a é sua você abrir a sua intimidade. casa, né, para as É. pessoas. E eu sempre orei, sempre coloquei na presença do Senhor, para que Ele não deixasse nenhuma pessoa que não era, né, assim, não era para estar ali entrando na minha casa, passando daquele portão. Eu sempre coloquei na presença de Deus que Ele
cuidasse disso para mim. E por várias vezes o Senhor me Cuidou e te provou que Ele cuidava de mim, que Ele cuidava da minha agenda. Ele me falou isso várias vezes. E realmente Ele cuidou da minha agenda esse tempo todo e vai continuar cuidando, né? É tão bom, né? E Denise, voltando aos desafios quando eu te conheci, amiga, me fala todo esse movimento para as pessoas entenderem um pouco. Você abre aquilo que você achar que é importante, né? Uhum. E quais foram os movimentos que foram feitos? Porque assim, às vezes a gente pensa que é tudo no tempo da gente e na força do nosso braço. Isso. Só que o nosso relógio não funciona como o relógio de Deus, Não. né? E nada é na força do nosso braço. Então me conta um pouquinho de todo o movimento que Deus fez, que Deus operou nesses últimos dias. Eu vou começar um pouquinho antes para você entender. Eu fui morar de aluguel há 3 anos atrás. E morar de aluguel, você sabe que não é uma coisa fácil. Então você não morava de aluguel antes? Não morava de aluguel antes. Eu morava onde meu pai construiu a minha casa e tinha a do meu pai. Só que chegou um tempo que ela ficou desconfortável para mim, porque eu tenho uma moça e um rapaz, né? E aí lá só eram 2 quartos, e eu abri mão disso também para alguém da minha família. E aí eu fui morar de aluguel para ter um espaço separadinho do salão, né? E ter conforto dos meus filhos, que já estavam grandes e tal. Nesse meio tempo de 3 anos, eu mudei 5 vezes. Você estava bem nômade. Eu queria te falar que você estava nômade. 5 vezes. O povo já estava fazendo piada comigo já De sobre tanta a mudança. E mudança. lá não dava para ter aumentado o espaço onde seu pai. Onde Não dava. não dava. E aí, e nesse período, eu nunca cheguei a colocar assim a minha fé em ação e falar, Deus, eu quero a minha casa. Eu nunca cheguei a fazer isso. Eu acho que o meu erro, ele começou aí, né? Porque Você não orava? não, eu não orava. Eu não orava, não tenho vergonha de falar. Eu não orava para que Deus me desse a minha casa. Sempre que alguém falava, eu concordava, né? Tal, falava, não, no tempo certo vai acontecer, mas eu nunca tinha colocado a minha fé em ação sobre isso, né? E aí, na última casa agora, uma casa maravilhosa, super confortável, algum tempo atrás, uns 2 meses atrás, começou a acontecer muita coisa na nossa vida, assim, eu acho que Deus falou, eu vou colocar a paciência dela que o que já não tem, né, bem à prova mesmo, para poder o negócio fluir, né, porque eu estava bem acomodada, tipo assim, eu não importava muito não, de pagar aluguel não. E aí começou a acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Meu esposo foi roubado, bateu o carro estragou. Então foi amontoando de uma vez só, e isso em um curto espaço e a de gente começa a tempo. perguntar, meu Deus, o que está Isso, o que acontecendo? está acontecendo? Foi muita coisa mesmo assim ao mesmo tempo que eu estava assim embasbacada, não sabia nem o que eu pensava, né? E aí eu comecei a fazer uma campanha de madrugada e a orar. E aí quando é igual o povo fala, né? Quando você pensa que tá ruim, piora mais um pouco. Pode piorar. Pode piorar, preocupa não, pode piorar. E aí nesse meio tempo a gente muito apertado mesmo, ao ponto de falar, não sei o que eu vou fazer. Todas as economias já tinham ido embora, né? Porque roubaram as ferramentas dele, depois o carro estragou, bateu no carro da moça, teve que arrumar o carro da moça. Vem a dona da casa e aumenta o aluguel, um valor assim que não estava, vamos Previsto colocar, no seu orçamento. previsto nem ao nosso alcance naquele momento, né? Mas talvez, agora vamos pensar, talvez se não tivesse acontecendo essa sucessão de coisas, você tinha aumentado o valor e você tinha continuado. Tinha continuado, Mas porque aí eu ia estar tranquila, né? Então tipo eu assim, falo é normal aumentar todo mês, todo ano. Isso. Eu acho assim que Deus falou assim, eu vou botar o negócio para moer aqui agora, para poder sacudir para tirar do conforto, né? No conforto não existe milagre, né? Então você tá ali tranquilo, tá tudo bem e você continua. Só que aí no meio desse furacão todo,
Quando chegou essa notícia, chegou ela juntamente com a morte de uma cliente minha, muito querida, e aí eu não sabia nem o que pensar, na verdade eu não parei para Mexeu com pensar, você. e aí eu esperei tudo aquilo passar e fui, né, no velório, apoiei minha amiga, esperei e tal. Passados uns 2 dias, eu virei pro meu esposo e falei para ele: a gente não vai pagar esse valor de aluguel. Chega, eu já tô cansada. Chega de tanto prejuízo, chega, não dá mais. E aí eu falei para ele, né? Peguei ele, falei: senta aqui, vamos conversar. Falei para ele: vamos pegar as coisas tudo e vamos lá para casa da minha mãe. Aí ele regalou um olhão para mim desse tamanho. Falou: como que é? Eu falei: isso mesmo. Eu costumo falar assim: um homem sem uma mulher doida, ele não sai do lugar. Ele precisa ter Ele já uma. está acostumado. Então os nossos estão bem Estão servidos. bem servidos. Uma mulher doida dessa. Falei: amor, eu sei que é uma loucura, eu sei, eu tenho consciência disso. É uma loucura, mas nós vamos pegar tudo que a gente tem, nós vamos enfiar lá na casa da minha mãe, e isso sem falar com a minha mãe, tá? Sem falar com ela ainda, eu já tinha planejado tudo na minha cabeça. Eu acordei e falei: de hoje não passa, eu vou decidir isso aqui. Não vou assinar esse contrato, não vou pagar esse preço de aluguel, chega. E falei para ele: vamos lá para minha mãe. E aí de lá nós vamos ver o que a gente vai fazer, se a gente vai procurar outra casa mais barata, porque até então não tinha achado, ou se a gente vai comprar a nossa, não sei, mas nós vamos catar esse trem, tudo que nós temos aqui, e vamos para lá. E olha que é muita coisa. Ele virou para mim e falou assim: ai, amor, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei: primeira coisa, nós vamos lá conversar com eles, né? Nós vamos lá conversar com eles. Aí eu falo que por pressão psicológica, né? Meu pai falou: pode vir, né? Porque ele não tinha como falar Não que tinha não que ia, falar assim, né? não Como que venha. ele ia falar que não ia, né? Não tinha como. E aí a minha mãe virou e falou assim: mas vocês conseguem guardar tudo aí, onde vocês conseguirem colocar aí, pode vir. E aí eles apoiou a gente, né? Que eu falo, eu não sei quem é mais doida, se é eu, se é meu marido, se é meus Sou pais, eles por todo mundo. aceitar. É tudo que eu falo, bora, eles falam bora, né? Por isso que dá certo também. E aí, sempre na direção de Deus, né? Eu tinha orado, colocado na presença do Senhor, não faço nada sem Sem perguntar para ele. pedir. E aí Deus me deu paz, uma paz muito grande sobre essa decisão, e a gente juntou tudo e foi para a casa dos meus pais. Mas antes disso, a minha preocupação maior sobre decidir ter essa Dar esse decisão, dar passo. esse passo, era sobre aonde eu trabalharia. Onde você Porque colocaria suas aonde eu clientes. colocaria meus clientes, aonde eu teria meu espaço, como que eu faria? Porque se eu fosse para lá com o espaço e a minha mudança, as duas coisas junto não Não daria daria certo. Então, para certo. mim chegar nessa decisão, entrou primeiro o milagre, né? A provisão de Deus sobre esse espaço aqui, que vem, que aí entra a RAI, que vem pela sua parte, né? Do sorteio na Copa, né? Que você fez, e ela participou. Eu participei do ano, né? A manutenção, e ela participou e Gente, acertou. e amiga, foi uma coisa tão linda, né? Porque assim, você falou, eu quero participar. Eu quero participar. E eu nunca tinha participado de nada disso. Eu E não eu sou muito quero. fã dessas coisas. Nunca tinha participado. E foi tão gostoso, porque assim, a gente conseguiu fazer uma movimentação muito gostosa entre as Isso, mulheres e de uma forma muito saudável. E isso. quando naquele jogo o Brasil me perde, Pelo menos serviu para me abençoar. mas só que até na perca, né, de algo, de alguém, Deus estava trabalhando em seu Isso. favor. Deus Então, está assim, o trabalhando. Brasil não ganhou o jogo, mas você ganhou uma parceria, Isso, ganhei uma né? E eu parceria. lembro que quando a Rai ganhou, a Rai ficou muito feliz e ela falava assim: eu vou fazer muito network. Eu vou fazer muito network. E olha só, aí a Rai ganhou o prêmio e foi pro seu salão. E foi pro meu salão. Eu nunca tinha visto ela na vida. Ela já entrou lá e a gente já começou a conversar e fez a unha. E ela me falou dessa sala que ela tinha para alugar, né? E eu E essa meio sala estava assim quanto ainda tempo sem aluguel? 9 meses fechada. 9 meses fechada me esperando.
Ou Falei pra seja, ela, esperando o momento que você se esperando. movimentasse e se posicionasse. Ela falou, você vai pra minha sala, e insistiu pra eu vir. E aí Quando você chegou aqui e entrou nessa sala, o que você sentiu? não, eu já entrei e já falei que era minha. Eu já entrei no sábado, marquei com ela 2 horas da tarde no sábado. Falei, vou ir ver a sala, mas o meu esposo. A gente veio, quando eu entrei, falei, é minha, posso mudar que dia? Aí ela, qualquer dia, qualquer hora. Eu falei, pode vir amanhã? Aí ela, pode. Fui embora, Decidida. fui embora 2 horas da tarde arrumar minhas coisas. Fiquei arrumando até 1 hora da manhã. No outro dia, 6 horas da tarde, já estava tudo pronto, tudo montado para eu começar a atender na quarta-feira. E na segunda e E na na terça terça, eu fiz minha mudança para a casa dos meus pais. Coloquei tudo tudo. lá e falei, nós vamos ficar aqui agora até saber o que é que Deus quer, para onde que a gente vai, se vamos comprar uma casa, se não vamos, como que vai ser. E aí a gente começou a ir atrás, né? Fomos no banco, conversamos com uma pessoa conhecida nossa e tal, para saber o que precisava, o que não precisava, demos uma olhada nos valores e tal. E eu sempre falei para Deus que eu queria uma casa usada. Por quê? Vou te explicar. Porque a casa usada era para colocar ela do meu jeito. Porque se eu pego uma casa nova, eu não vou chegar lá e derrubar E uma sair parede, quebrando. sair quebrando e refazendo nada. Então, uma casa usada, eu ia chegar e pôr ela do Do seu meu jeito. jeito, né? Do meu gosto. E há 4 anos atrás, eu perdi uma cliente minha. E essa cliente muito querida morava na rua lá da minha mãe, que é onde eu estou morando. E desde quando ela faleceu, as filhas dela brincavam muito comigo assim, você podia tanto comprar a casa da minha mãe, você podia tanto comprar a casa da minha mãe durante esses 4 anos. E aí eu sempre falava, né, assim, mas sem emoção nenhuma, só por falar mesmo. Estava Eu acostumada a pagar sempre aluguel. eu sempre falava, se eu tivesse dinheiro, eu compraria ela, né? Se eu Aham. tivesse dinheiro, eu compraria ela. E aí, depois que eu estava lá na minha mãe, e num dia, 12 dias depois exatamente que eu estava lá na minha mãe, na nossa cabeça, para comprar uma casa, achar, organizar os papéis, É, documentação, isso tudo, levaria de 3 meses a mais, né? De 3 a 6 meses, mais ou menos, dependendo do que estivesse organizando. 12 dias depois que a gente estava lá na minha mãe com a mudança lá dentro, Deus me deu essa casa, que era a casa da minha cliente, na rua da casa que é da a minha casa da mãe, sua mãe. uma casa usada que a gente vai reformar, que a gente vai pôr ela do jeito que eu sempre sonhei, que eu vejo o pôr do sol, porque eu sempre pedi para Deus que eu queria uma casa onde desse para eu ver o pôr do sol. Também tem essa questão aqui, né, no meu espaço, o pôr do Que vê o sol, eu sou pôr do apaixonada, sol. vejo o pôr do sol. Nossa, para mim é assim uma coisa maravilhosa. Eu amo muito olhar para as estrelas e ver o pôr do sol. É uma coisa importante para mim, né? Para muitas pessoas talvez não seja, mas para mim é. E aí eu também, muito engraçado, porque eu sempre pedi para Deus assim, eu quero uma casa que tenha um pé de alguma coisa. Tipo, na minha cabeça, uma árvore ou uma frutífera, alguma coisa. Eu queria que tivesse alguma coisa já maior, para eu não ter que chegar e plantar pequenininho, ter que Do ficar esperando zero. crescer, né? E por incrível que pareça, uma coisa apaixonante, né, minha e da minha família toda, lá tem um pé de jabuticaba maravilhoso, né, que sim, vai ser meu xodó. Já falei, ninguém põe a mão, ninguém põe a mão, esse aqui vai ficar do jeitinho que tá. E uma coisa também muito, assim, especial, assim, eu considero, né? Quando essa cliente minha faleceu, eles tinham uma arvinha na porta da casa deles, que eles tinham muito enjoo com ela, apaixonados. E aí, quando eu fui morar de aluguel, minha amiga foi embora para Goiânia, ela me deu uma árvore no vaso, para quando eu tivesse a minha casa, eu plantasse. Nossa, E a árvore que eu tenho no vaso é a mesma que tinha na porta da casa. mentira! E essa árvore pagaram para uma pessoa podar e a pessoa acabou com ela. Matou a Matou, ela árvore. morreu, acabou, não ficou nada. Eu vou até colocar depois nas redes sociais, quando eu for colocar
arvorezinha lá no mesmo lugar, da mesma qualidade, igualzinha, já grandinha. Então, são várias coisas assim. Tem o quintal que eu sempre quis, eu vou mexer na casa por do jeito que eu sempre sonhei, eu vou ver o pôr do De uma sol pessoa de uma pessoa especial. especial na rua da casa da minha mãe. E o mais incrível que as pessoas olha para nossa cara e fala: oi? Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. A gente comprou uma casa parcelada em 38 vezes de 5 mil. Na palavra. Na palavra, assim, no combinado, né? Claro, nós vamos colocar em Tudo contrato, tudo registrado. registrado, já está pronto. Inclusive, a gente vai lá no cartório registrar. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, porque são vários herdeiros, todo mundo concordou, todo mundo ficou muito feliz, todo mundo assinou o papel e agora só falta registrar. Então, não tem como você falar que não é de Deus. E aí, uma coisa muito engraçada também, que eu falei para várias pessoas já, mas eu ainda não mostrei, eu ganhei um chaveiro há uns 2 meses atrás. A moça nem tinha falado que ia aumentar o aluguel, nem imaginava que ia mudar, né? Tinha outros planos, inclusive. Eu mostrei ele pro meu esposo e falei assim, esse chaveiro aqui eu vou colocar só na chave da nossa casa. Não vou colocar ele na chave de casa de ninguém, a não ser na nossa. E guardei o chaveiro. O chaveiro tá lá guardado. E dia 1º eu pego a chave da minha casa. Se Deus quiser, até antes, né? Se o pessoal desocupar porque tá alugada. Mas, assim, é um milagre. Não tem como falar que não foi milagre. Uma coisa que era para durar, né, um tempo a mais, né? Ficar nessa espera maior, em 12 dias, Ou que a gente seja, estava Deus lá, bagunçou geral tudo para colocar tudo no no seu lugar. devido lugar. E na rua da casa da minha mãe, que eu sempre falei para ela que eu quero ficar perto dela, né? Que eu vou cuidar dela quando eles estiverem mais velhos. E eu sempre falei que eu queria uma casa que tivesse espaço. E a casa que a gente comprou tem 9 cômodos. 9 cômodos. É claro, né, que eu vou derrubar umas 2 paredezinhas lá, né? Vamos fazer, faz parte, né? Faz parte do processo, e você gosta de executar reformas. Eu sou o pereirão, né? A brava das unhas e pereirão, e já tem altos planos na minha cabeça, e sei que se Deus deu a casa, Ele vai dar a condição para colocar ela do jeitinho que eu sempre sonhei. Porque Ele honra. Porque Ele honra. Porque Ele honra. Denise, é tão lindo escutar, sabe? Porque a gente pensa assim, ó, é o fim. Naquele momento que você viu tudo bagunçado e tudo assim de perna para o ar e você sem entender que a gente começa até a se culpar. Nossa, será que sou eu que estou errada? O que eu tô? Meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Isso. Só que Deus bagunça para colocar tudo no lugar, porque se você não tivesse feito esse movimento, hoje você não estaria aqui. Hoje você não estaria a quase aí a um passo de entrar para dentro da sua casa própria, né? Então, assim, o movimento de Deus é lindo, né, amiga? Maravilhoso. E aí, agora, em vez de pagar 3 mil de aluguel, vou pagar uma parcela de 5 mil, mas é da minha casa, né? Da nossa casa. E fora que as parcelas ficaram pequenas, 38. o tempo ficou 3 anos e 2 meses. Então, ou seja, e os dias estão passando voando. Quando você vê, você já terminou. Já tem 3 anos que eu moro de aluguel, né? Então, 3 anos e 2 meses ela já vai estar quitada. E nossa, né? Creio eu, em nome de Jesus, já da forma que a gente sempre sonhou. E quando a casa é nossa, a gente faz tudo do jeito que a gente deseja, né? Deseja o nosso coração. Então, é uma das coisas assim. Eu não sei nem o que dizer. Tem hora que eu paro assim, aí a gente começa a boca pra falar minha casa. Não, e a gente começa a falar assim, nossa, Deus, será que eu mereço tanto, né? Isso. E aí, o que é mais engraçado, sabe o que é? Porque a gente pensa assim, nossa, eu quero realizar esse sonho, mas ele tá tão longe, né? Tá tão longe. Será quando que vai ser? Depois que eu coloquei minha mudança lá,
Deus me deu tanta paz, assim, tão maravilhoso, né? Eu acho que estar perto de mãe também é outra É, coisa, né? Mas assim, sempre com aquela preocupação, né? Quantos meses será que eu vou ficar aqui, né? Quando será que Deus vai me dar minha bênção? Quanto tempo vai levar para chegar, né? E aí, quando eu pensava que ia demorar, ela chegou com 12 dias, né? E Deus usou também essa família para me abençoar, que inclusive com um carinho muito grande, né? Eu conversando mais com o meu esposo, falei, eu tenho coragem de fazer essa proposta. E aí ele falou, então faz. E quando você eu foi fiz, ousada fui também, né? novamente eu fui ousada, né? Ousada. Ousada em tudo. E quando eu fiz essa proposta, eles receberam com muito amor, com muito carinho, porque também eu era muito querida, né? Pelos pais deles, eram pessoas queridas para Você mim. cresceu Eles são pertinho deles, queridos, né? né? Isso, na mesma rua. E foram muitos anos indo lá fazer unha, inclusive, era uma família que atendia 7 mulheres da mesma família, e eu fui lá por várias vezes. E mais uma vez a unha te aproximou de A unha me pessoas. aproximando de pessoas. Eu falo assim que esse trabalho, porque você começa a ser um pouco de psicóloga, um pouco de Tudo que você pensar. terapeuta, conselheira, Tudo porque que você você pensar. sabe, igual, são 75 mulheres, É. quantas histórias já Muita não história. passou por você? Muita história, muito choro, muito sorriso, muita bronca, porque eu não perdoo. É muita bronca mesmo. E se tornam Tem hora amigas, que né? que eu me acho mãe das pessoas, é muito engraçado. É muito engraçado, porque às vezes o que a pessoa precisa também na hora, às vezes é um abraço, às vezes é uma oração e às vezes é uma sacudida. Então, eu Verdade. não tenho medo e eu Você não não alisa. aliso, sou ousada mesmo. Se a pessoa me der a abertura de conversar comigo e expor a vida dela para mim, então ela está me dando abertura para dar palpite. E aí, se me deu abertura, minha filha, Você vai. o negócio pega mesmo de verdade. E elas não acham ruim, porque já acostumou, né? Acaba que cria uma amizade, uma intimidade. É muita gente, assim, pessoas que têm 8 anos comigo, 10 anos comigo, Uma né? história com Uma você. história que viram meus filhos crescer, eu vi os filhos delas Elas crescerem. crescerem. Tem cliente minha hoje que as filhas estão já fazendo faculdade, já está noivando. Eu olho assim e falo, meu Deus, já estou ficando velha. Tá ficando velha. Eu estou fazendo a unha de uma cliente, e aí a filha é adolescente, de repente a filha já está fazendo a unha comigo também, então já está Você vê o ciclo da isso, já pessoa, está da vida. passando de geração, né? Já está assim, a avó, né? A mãe, agora a filha, e por aí vai. Amiga, eu queria que você deixasse um conselho, porque agora, talvez não seja até mesmo na área da unha, mas esteja uma mulher à beira da desistência, do retroceder. Talvez a vida dela esteja como a sua há um mês atrás, né? Isso. Um mês atrás, quando eu te conheci, que estava aquele tsunami todo, talvez essa mulher esteja passando por esse momento. Qual o recado do coração de Deus e do coração da Denise para essas mulheres? Oração. Oração já vem o nome no final, ação. Ação. Oração junto com ação. Se você só orar e não tiver a coragem, porque na Bíblia fala, seja forte E e corajoso. corajoso. E eu sempre trouxe essa palavra para mim. Eu sempre repeti para mim mesmo, como se Deus estivesse falando para mim, seja forte e corajosa. Então, se você tiver medo, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se você só orar e não fazer a sua parte, não tem como Deus agir. Então, se você orar e fazer a sua parte, não tem como nada ficar parado. E a persistência. Tudo na vida, nada vem de graça, nada vem de mão beijada, nada vem facinho. São 75 clientes hoje? São, mas são 8 anos. Mais de 8 anos, na verdade, no mundo do alongamento. Fora os outros anos na unha tradicional, né? Manicure, pedicure Aham. tradicional. Então, é a persistência. O que faz você crescer é a persistência. E na questão da luta, é sempre pensar, vai melhorar.
vai melhorar. Todo dia eu pensava, vai melhorar. Uma hora vai ter que melhorar. Eu aprendi isso com a pastora, inclusive a pastora Miriam, esposa do pastor Paulo, que ela sempre, tudo que a gente via, ela dando conselho para as pessoas, ou ela passando, ela falava, vai melhorar. Ela só sabia falar isso, vai melhorar. Pode estar ruim hoje, pode piorar amanhã, Mas vai melhorar. vai melhorar. Uma hora tem que melhorar. Eu sempre brinco, né? A gente vai passar. Ou por baixo, ou por cima, ou no meio, mas vai passar de algum jeito, vai passar. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam, tudo passa. Eu já vivi dias de passar uma semana sem fazer um pé e mão, tendo conta para pagar. Eu já passei dias. E hoje, o que eu ganho numa semana é mais que o salário do meu pai ganha no mês inteirinho. Olha para você ver, né? Isso. A provisão A provisão e a perseverança. A perseverança, né? O equilíbrio, né? Você também tem que ter equilíbrio, você tem que saber administrar também o que você faz e colocar Deus em tudo que você for fazer. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus. Se eu marcar uma cliente nova, eu coloco Deus. Eu coloco ela na oração, eu coloco ela no joelho, eu coloco ela na campanha de madrugada. Para dar certo, é só assim. Denise, eu ficaria aqui, amiga, horas, porque assim, é tão gostoso, né? O que é 1h30 de unha ali, para nós duas, vira 2 horas, 2 horas e meia. Vira mesmo. Porque as duas é boa de prosa. Então, assim, eu te agradeço muito, né, por você abrir esse espaço. Às vezes a gente falar da história da gente não é tão fácil, porque assim, se você falar assim, mas muitas pessoas entram aqui e escutam a sua história, mas quando você leva para uma rede social, algo assim, às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fala, nossa, mas será que eu falei? Ou eu não falei, eu deveria ter contado, eu não deveria ter contado. Então vem todas aquelas borbulhas. Mas quando eu escutei sua história, eu senti muito forte que outras mulheres precisavam disso, porque no mundo que a gente vive, o que a gente pode levar um pouquinho para as pessoas para amenizar as dores dela é o quê? Amor, fé e esperança. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, obrigada, amiga, pelo seu sim. Eu louvo a Deus pela sua vida e louvo a Deus por você ter chegado na minha vida. Gratidão sempre. Obrigada.